Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Salve espectadores do canal! Depois de um bom tempo de jejum nos vídeos de conceitos históricos, eu vou explicar para vocês o conceito de absolutismo. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu sei que esse vídeo tá curto, tá superficial, falta vários autores, só explica o básico, e a função desse vídeo é ser isso mesmo, o básico. Se você quer se aprofundar, não é no YouTube que você vai fazer isso. Você tem que ir para os livros, para os autores que escreveram sobre absolutismo. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a bibliografia que eu usei para gravar esse vídeo. Lembrem-se, se vocês querem se aprofundar, saiam do YouTube e metam a cara nos livros. Mas para começar, esse vídeo aqui vai ajudar. E eu quero falar para vocês da promoção na Doppel Store, que se você comprar 3 camisetas e usar o cupom OBRIGASTORE, igual tá aparecendo aqui na tela, você leva de graça o livro Direita e Esquerda do Norberto Bobbio. Na hora de fechar a compra, você bota esse cupom, vai ter um desconto de 1 centavo ali, que vai te mostrar que o cupom foi aceito, e você vai receber as 3 camisetas mais o livro. Isso vale para mais camisetas também, o mínimo são 3. Então corre lá, porque essa promoção é só até enquanto durar o estoque do livro, beleza? Então chega de papo, vamos pro vídeo. O conceito de absolutismo teria surgido entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, mas é nessa primeira metade do XIX que ele se torna popular, e é um daqueles conceitos criados para descrever uma coisa que já existia antes dele, como acontece, por exemplo, com o conceito de feudalismo, que só vai surgir lá pelo século XIX. Eu já expliquei sobre essa coisa do conceito que surge para explicar uma coisa que existiu antes dele, e de quando que isso é anacronismo, quando que não é. Assista esse vídeo aqui que está no card que você vai entender melhor. O conceito de absolutismo ele era bem utilizado por nichos políticos liberais para se referir ao poder monárquico ilimitado e pleno. E ele era usado para condenar os métodos de governo autoritários do passado e do presente pelos liberais. E quando eu digo do presente, eu estou falando do presente desses liberais do século XIX, eu não estou falando dos liberais hoje. Esse conceito foi cunhado para definir uma forma de governo em que o poder do Estado é todo concentrado na figura do monarca, do rei, que vai passando esse poder para os seus descendentes. E essa passagem de poder a gente chama de hereditariedade, né? Aquilo que você herda dos seus pais. E esse poder seria ilimitado e arbitrário. E esse conceito absolutismo seria algo específico da Europa. Por mais que a gente possa encontrar formas de governo parecidas com o absolutismo em outros lugares, o conceito de absolutismo ali do século XIX seria específico para o caso europeu e as particularidades dos regimes desse tipo na Idade Moderna. O absolutismo teria surgido após a unificação dos estados na Europa Ocidental no começo da Idade Moderna, centralizando territórios que antes pertenciam a vários nobres, senhores de terra e outros, criando burocracias para administrar esses territórios e exercer esse poder sobre eles. Esse processo foi possível porque a burguesia, que era uma classe relativamente nova nessa época, se aliou à figura do rei e deu a ele poder financeiro. Assim, ele poderia passar por cima dos nobres e centralizar o poder político na mão dele. E dessa forma, dando apoio ao rei e ajudando a concentração do poder em cima do rei, a burguesia acabava ficando mais rica porque acabava se beneficiando dos privilégios de ter apoiado um monarca que agora tem um poder absoluto. Mas além do dinheiro, a questão religiosa foi muito importante, especialmente no caso francês. A teoria de que os reis tinham direitos divinos foi muito importante para solidificar o poder dos reis, não só na esfera financeira, mas na religiosa e cultural. Foi Deus que escolheu a linhagem, então ninguém poderia contestar o poder dos membros dessa linhagem dos reis. Mas claro que o absolutismo não era igual em todos os estados. Como o caso francês foi tomado como padrão, algumas pessoas cometem o erro de achar que essa conexão com o divino é um padrão, mas não era, pelo menos não nesse modelo tão próximo. Na Espanha, por exemplo, ainda que a figura do rei tivesse um caráter religioso, o que legitimava o poder dele não era a religião. O que dava essa legitimidade eram teses contratuais, como se o rei assinasse um contrato com a sociedade. E o rei tinha a tarefa de organizar a estrutura social onde as vontades dele e do povo estivessem em harmonia. Essa ideia do Estado como uma entidade que nasce do contrato entre o povo e a figura central de poder tem respaldo em alguns autores clássicos como Maquiavel, Jean Bodin
e Thomas Hobbes, seguindo a premissa de que o povo abre mão de certas liberdades para ter proteção do monarca, que acaba com os conflitos constantes e a insegurança do estado de natureza prévio dos seres humanos. No caso de Maquiavel, pensando na sua principal obra, que é aquele livro Príncipe, que você já deve ter ouvido falar, o que o autor escreve é muito mais um tratado de poder sobre o Estado, e ele é bem condicionado, bem enviesado para os limites daquele momento e daquele lugar onde Maquiavel escrevia. Para Thomas Hobbes, o absolutismo é uma projeção natural da relação entre os seres humanos, um refúgio para a natureza humana violenta. Se você já leu Hobbes ou John Locke, você já deve ter ouvido falar no conceito de estado de natureza. Essa ideia de estado de natureza é uma ideia de que os seres humanos têm um estado de natureza primordial e nele os humanos buscam se virar. Eles buscam propriedade, subsistência, segurança e existe o conflito. Conflito esse gerado pelos interesses dos sujeitos, cada qual tentando sobreviver ou crescer ou ter poder. E nesse mundo onde é cada um por si, as construções sociais como a lei, a ordem, a cidadania, a obediência a um poder centralizado são formas de lidar com os interesses dos indivíduos e sair desse estado natural onde seria cada um por si e onde a violência impera. Então, para o Thomas Hobbes, a brutalidade do absolutismo e do poder do Estado, e aí eu falo o Estado institucional mesmo, não do Estado de natureza, é uma criação artificial da humanidade para ter a quem recorrer para lidar com a violência, a insegurança e com o fato de que o maior inimigo dos seres humanos, o que mais oferecia perigo a eles, eram os próprios humanos. É daí que vem aquela frase que diz que o homem é o lobo do homem. As paixões humanas naturais e prejudiciais são só pecado porque se fazem leis que dizem que essas transgressões são um tipo de pecado, uma transgressão em si. Só que a lei tem que ser feita para a proteção das pessoas, e para isso é necessária uma autoridade. Thomas Hobbes ele pressupunha alguns limites para esse poder, mas na prática o viés autoritário do absolutismo se sobressaiu. Quando a gente fica só no campo da formulação teórica, parece que tudo isso aí é lindo, né? O monarca que tem um contrato com a população e a vontade do rei está em harmonia com o povo, parece tudo lindo. Como se não tivesse nenhuma relação de poder desigual ali, que impusesse a vontade da monarquia de cima para baixo, etc. Mas é a mesma coisa no caso francês. Não é porque a legitimidade vinha da religião que necessariamente essa história colava com as pessoas. Na teoria é tudo lindo, olha o monarca que tem a validade de Deus. Na prática não necessariamente as pessoas caem nessa. O que garantia na esfera do material o poder desse rei e a influência desse rei era dinheiro, exército, fidelidade dos poderosos e por aí vai. Mas mesmo assim a gente tem que entender essas diferenças do ponto de vista da teoria para não sair aplicando o conceito de absolutismo a tudo de autoritário que aparece pela frente. Esse é um daqueles casos em que um termo é criado e começa a ser usado para falar de vários casos diferentes como se fosse tudo a mesma coisa. Se por um lado isso ajuda a criar alguns comparativos políticos, por outro lado esconde as diferenças e generaliza experiências humanas diferentes. E o uso correto dos conceitos é uma parte fundamental da própria cientificidade da pesquisa em história. Alguns dos elementos em comum que as monarquias ditas absolutistas tinham era a concentração de poder na figura do rei, a existência de burocracias para administrar o Estado, exércitos públicos, o enfraquecimento dos vínculos sociais do feudalismo e a mercantilização da economia, que aos poucos daria origem ao que hoje a gente entende por capitalismo. Mas o conceito de capitalismo vai ficar para outro vídeo num futuro distante, não hoje. Essa concentração de poder do rei era maior nos territórios que ainda sofriam muita influência do direito romano, enquanto em partes mais afastadas da Europa, como a Inglaterra, acabaram conseguindo diminuir um pouco os poderes dos monarcas com o parlamento, que era uma influência do período feudal. E a ideia de divisão de poder com os nobres acabava ajudando a descentralizar um pouco esse poder. Quando o rei Charles I tentou importar o absolutismo para a Inglaterra, a queda de braço entre nobres, parlamentares e outros grupos com o rei terminou com Charles I sendo executado pelo parlamento. Na prática, esse poder não era ilimitado. Nenhum rei governou sozinho ou ditava a lei de forma 100% arbitrária, mesmo tendo muito poder. Tanto os parlamentos e ministros, com poder de decisão, quanto os costumes e a tradição podiam acabar freando os poderes de um monarca. Esse poder mais absoluto, na verdade, era mais comum nos despotismos orientais, e é por isso que esse conceito de absolutismo passou a ser confundido com tirania ou despotismo. E no século XX, o conceito de totalitarismo entrou na jogada e também foi confundido com absolutismo, sendo que o próprio conceito de totalitarismo já é bem problemático.
Mas ok, por que absolutismo é um conceito diferente dos conceitos de tirania ou despotismo? Isso diz respeito aos limites, ou falta de limites, do poder do monarca. O absolutismo, na prática, ainda tem alguns pequenos limites. O caráter divino do poder do monarca, por exemplo, traz a ele certos limites de ação, porque a ação desse monarca tem que fazer sentido dentro das tradições que estão ligadas à religião. Ou seja, é justamente porque você foi escolhido por Deus que, por um lado, você tem poder, mas por outro, a sua ação é limitada por alguns pequenos parâmetros religiosos, os quais você não pode ultrapassar. Ao contrário do despotismo, que tem nesse caráter divino o aval para fazer o que quiser, a hora que quiser e do jeito que quiser. Essa legitimação religiosa, como algo importante mais limitado, se dá principalmente pela influência da Reforma Protestante, que ajudou a reforçar o poder monárquico na sua forma institucional, num contexto de obediência do súdito à autoridade, não apenas pelos laços de suzerania e vassalagem, mas por uma noção de bem comum, baseada em segurança, paz, bem-estar e ordem. E essa gestão de poder acaba gerando limites internos, constitucionais, que precisam ser delimitados, e isso diferencia o absolutismo da tirania. Resumindo, é um regime político constitucional, porque o seu funcionamento acontece dentro de limites e regras pré-estabelecidas, não totalmente arbitrário, porque a vontade do monarca não é ilimitada, mesmo que seja bem ampla, e que ainda precisa respeitar tradições e convenções. A decadência do absolutismo começou no século XVIII, conforme as burguesias foram ganhando mais poder na Europa, e é desse contexto que novas teorias que defendiam governos constitucionais representativos, uma economia mais livre, contexto de ascensão do iluminismo, do liberalismo, tudo isso acabou resultando em movimentos como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, entre vários outros movimentos na Europa e no continente americano como um todo. Aos poucos, velhas monarquias foram ou sendo derrubadas, ou tendo que aceitar certos limites legais com constituições mais restritivas, parlamentos mais fortes e outros mecanismos de controle de poder. E aí você me pergunta, existe absolutismo hoje? Levando em consideração que eu vivo dizendo para vocês que vocês têm que tomar cuidado com os conceitos para não sair aplicando a qualquer coisa, eu vou me limitar a deixar essa discussão para o pessoal da ciência política. No caso europeu, a gente pode afirmar que o Vaticano é uma monarquia absolutista, ainda que o Papa seja eleito por um conselho interno. O Vaticano é a única monarquia absolutista na Europa. Outros países que são tratados como absolutismos hoje, por um acaso, estão fora da Europa, como a Arábia Saudita, o Catar, Brunei, entre outros. Mas como eu disse, o pessoal da ciência política pode falar isso melhor. Bom, por hoje é só. Se você é da ciência política e quer fazer algum adendo ou errata, manda um e-mail pra gente que eu adiciono sua correção ou adendo na descrição desse vídeo. Se você quer saber mais sobre o assunto, a bibliografia e as dicas de leitura estão na descrição também. E ali tem tanto textos que me ajudaram a fazer esse roteiro, como textos que eu não cheguei a ler pro roteiro, mas que falam sobre o assunto. Não se esqueçam que esse vídeo só existe por conta dos nossos colaboradores no Apoia-se. Se você gosta do que a gente faz, já viu outros vídeos e esse canal é útil para você, considere a possibilidade de apoiar a gente. A partir de R$2 você já consegue nos apoiar. Com R$5 você já pode votar em enquete de escolha de pauta de vídeo. E com R$15 você participa de sorteios de box com livros, camisetas e outros brindes. Muito obrigado a cada um de vocês que nos apoia, aos poucos bravos que ainda nos assistem com esse algoritmo ferrando a gente o tempo inteiro. O alcance caiu, as visualizações caíram, mas enquanto a gente tiver uma base forte, tanto de espectadores quanto de apoiadores, esse canal vai continuar existindo. Muito obrigado e até a próxima.